turminha, tudo bem? O prof vai usar esse período para explicar para vocês um pouquinho da reavaliação de matemática, para quem for fazer como reavaliação e também para quem for fazer como exercício de complementação de conteúdo, tá bem? Para quem imprimiu, pode colar no caderno, e quem não imprimiu, anote então somente as respostas no caderno, lembrando de colocar a data de hoje, dia 28, ok? O que vai aparecer aqui? Vai aparecer área, perímetro, volume, múltiplos, divisores e fração, que foi o que nós revisamos na aula de ontem. Então, passo a passo aqui. A questão número 1, ela está pedindo para vocês observarem essa primeira figura, que é um retângulo, que tem 20 centímetros de base, 20 centímetros por 15 de lado. Ele tem lados paralelos de igual medida. O que isso quer dizer? Que estes lados onde não tem nenhuma numeração, não tem nenhum número indicando, é a mesma medida do lado oposto. Então, esse lado aqui é o mesmo desse aqui, esse lado aqui de baixo é o mesmo de cima. Se eu devo considerar todos os 4 lados para calcular o perímetro, o que eu preciso fazer? Somar todos os lados. E aí vocês vão anotar a resposta aqui abaixo. A questão número 2 também é perímetro. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. Observe a figura abaixo, faça a soma e anote a resposta. A questão número 3 se refere à área. Revisamos na aula de ontem que para calcular a área, precisamos calcular a medida do comprimento, a base vezes a altura. As informações não estão na figura, elas estão na questão. A área da casa representa a figura abaixo, representada na figura abaixo, aqui a casa, ela tem 50 metros quadrados. E a área total do terreno é de 80. Então, toda essa parte do terreno é 80 e a casa é 50. Sabendo disso, calcule a área verde. Eu já tenho o cálculo da área aqui, nós nem precisamos calcular a área. O que eu preciso fazer é uma subtração para encontrar a subtração da medida do terreno menos a medida da casa para encontrar a medida da área verde, ok? E a resposta vai ser em metros quadrados por se tratar de área. A questão número 4 está pedindo para calcular a área do campo de futebol. Para calcular a área, nós precisamos calcular a medida que eu tenho aqui do comprimento, que é 12 metros, está anotado aqui, ó, 12 metros, e a medida da altura, que é 6 metros, ó, está escrito na própria questão. Então, lembrando que para calcular a área, eu preciso calcular a base vezes a altura. E aí vocês vão ter aqui a resposta da número 4. A questão número 5 é para calcular o volume. Lembrem-se que na aula de ontem, nós vimos que o volume ele apresenta 3 medidas e que deve ser feita a multiplicação. Então, a multiplicação das 3 medidas para obter a resposta. Sabemos que cada centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, a resposta que vocês vão encontrar aqui em centímetros cúbicos, vocês devem procurar a mesma em ml, ok? A questão número 6, a questão é sobre divisor. Para que um número seja considerado o divisor, ele precisa dividir o outro número e essa conta tem que terminar em 0, ou seja, essa conta tem que ser exata. E aí tem uma pergunta aqui. 3 é divisor de 12? Tem o exemplo aqui, a conta, e aí você vai responder. Você pode responder aqui nessa linha, que tem uma linha aqui, ó, se 3 é divisor de 12, sim ou não. Questão número 7, observe os múltiplos de 3, são esses em vermelho aqui. Qual deles é maior que 10 e menor que 15? Só observe os múltiplos. Qual é maior que 10 e menor que 15? Um desses aqui é a resposta, e vocês vão assinalar a alternativa correta. A questão 8. Considere os múltiplos de 8. Sabemos que os múltiplos são o resultado da tabuada, ok? Então, a tabuada do 8. Qual o maior múltiplo de 8 menor que 85? Então, façam a tabuada do 8 e encontrem o maior número, o maior múltiplo que vai ser menor que 85, e anotem nessa linha aqui. A questão 8, agora a questão 9. Muito bem. Tem aqui uma barquinha, né, de sushi. Janete trabalha em uma lanchonete. Quem envia comida japonesa, delivery, né, eles levam a comida.
E ela montou esse esquema aqui numa embalagem. Então, tem 18 hots, era para ser aqui, 18 hots. Então, ela tem um total. Sendo que 8 são salgados. Que fração representa os doces? Eu tenho 18 como total. Eu tenho 8 sendo salgados. Então, seriam 8 18avos de salgado. Mas qual é a fração dos doces? Se o 18 é o total. Como é que a gente vai encontrar esse resultado aqui? 18 é o total, tirei 8. E aí você representa a fração, lembrando de usar o 18 aqui como denominador, ok? E a última questão, a questão 10, observe as imagens. Então, aqui tem 4 imagens. E represente com algarismos. Então, essa parte pintada vai ser o numerador. E a outra, o denominador, ok? Pode ser abaixo de cada uma delas aqui a representação da fração. Não é para desenhar, é para usar algarismos, tá? Usando números para representar cada uma dessas frações representadas aqui, ok? Deus abençoe vocês, uma ótima avaliação.